Mais boa noite. Boa noite. Eu me chamo Marcos Procópio. Eu acredito que alguns aqui já nasceram na igreja adventista. E assim aconteceu comigo. Eu também nasci na igreja adventista do sétimo dia. Irmão, se puder, depois o senhor posta para mim aquela foto, fazendo favor. E eu sei que não é fácil, pela idade que eu tenho hoje, a gente tem essa experiência de os pais terem seus filhos na igreja e mantê-los na igreja. Assim como filhos de pastores, mantê-los na igreja. Mas Ellen White diz que se os pais conseguirem manter os filhos até os 7 anos de idade dentro da igreja, e se por um motivo ou outro, de 8 anos em diante, eles deixarem os caminhos de Deus, eles levarão com eles enquanto viver, enquanto seus coraçãozinhos pulsar o que eles aprenderam. Mais cedo ou mais tarde, ouvirão o Espírito de Deus tocando em suas mentes e em seus corações. Bom, eu já me apresentei, sou Marcos, eu sou do sul do Paraná, atualmente minha família mora em Molim de Moura, Rondônia. Depois de um certo tempo afastado da igreja, eu acabei voltando para a igreja, mas eu nasci na igreja adventista do sétimo dia. Muito jovenzinho, meu pai me enviou, meu pai e minha mãe me enviaram para o colégio adventista interno, lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. E lá com 14 anos, eu levantava 15 para as 3 para tirar leite ao longo de 2 anos, para poder pagar os estudos. Por quê? Porque no sul do Paraná, da onde eu morava, até a escola mais próxima, que era no sítio, eram exatamente 10,5 km. 10,5 km para ir, 10,5 km para voltar. Na época do frio, no meio do ano, a gente colocava 2 blusas, 3 calças, 3 blusas, luva, cachecol. E quando a aula acabava 15 para meio-dia, já havia tirado uma das calças, já tinha tirado as 3 blusas, cachecol, luva. Aí a gente voltava a pé, porque no meio do ano não tinha como pedalar. Ia para casa almoçar e ia para a roça trabalhar. E então eu comecei a ter problema nos pulmões. Mal sabiam meus pais que lá no sul, na Serra Gaúcha, era mais frio do que ainda onde eu morava, em Castro, perto de Ponta Grossa, em Curitiba. Fiquei 2 anos, voltei para o sul, minha mãe não contente, me envia para outro colégio interno, o NASP, Engenheiro Coelho. E ali terminei a 8ª série, fiz o 1º ano e quis sair do NASP para ir para o exército. Do exército eu aprendi a beber, acabei saindo da igreja. Foram alguns anos fora da igreja. E a mãe, o pai, sempre orando para que eu pudesse voltar para a igreja. Em meio a isso, eu acabei publicando um livro, que eu gosto das palestras motivacionais. Eu acabei publicando um livro com o título Do Arado de Bois para as Universidades. Esse ano termino minha 7ª faculdade. Sou corretor de imóveis, sou perito imobiliário, sou corretor público. Se alguém um dia for para a Várzea Grande, a 300 metros no fundo da Sorpan, eu tenho a minha casa ali agora, tenho meu escritório ali, eu trabalho com imóveis. Eu nunca imaginei trabalhar com imóveis, estou gostando do ramo, mas nunca deixo de pregar. Quando Deus disse para Jonas que ele teria que ir para Nínive, ele não ouviu a voz de Deus. Ele desviou dos caminhos e foi para um outro lugar, foi parar em Tarsis. Ele tinha apenas quase 1.000 quilômetros para rodar. Por não ouvir a palavra de Deus, ele acabou tendo que rodar 4.000 quilômetros e ouvir a palavra de Deus. Às vezes, pela madrugada na minha casa, estudando ou lendo uma palavra de Deus, lendo um livro, às vezes eu me emociono. Por quê? Eu poderia ser um pastor distrital hoje. Mas eu sempre falo por onde passo, a melhor parte de um pastor, a melhor parte da vida de um pastor, na vida pastoral, é a minha. A melhor parte, a parte mais fácil é pregar, como estou fazendo hoje, conversar com irmãos de igrejas, às vezes estar na casa deles. Já o pastor distrital, além de administrar um distrito, ele ainda é pastor, ele é esposo, ele é pai, ele é conselheiro, ele é psicólogo, ele é administrador, é problemas que tem, e muitas das vezes, em algum caso, disciplinar. Esse eu já estou fora. Então eu agradeço a Deus por este privilégio. E quando eu fui estudar teologia, eu fiz parte em Costa Rica, na América Central, e partes eu fiz na Espanha. Eu tive o privilégio de fazer semanas de oração Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Eu nunca imaginei estar nesses países. Eu nunca me imaginei estar na Europa.
E Deus me concedeu este privilégio de não somente estar, estudar e poder pregar naqueles países. Inclusive eu estive em Marrocos, na África, porque ali são os descendentes de Ismael. Quando eu prego pela primeira vez e conto esta experiência, eu sempre digo o seguinte: quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos proporciona algo em nossas vidas que nós nunca pensamos ou imaginamos. Deus nos leva muito mais daquilo que nós pensamos. Imagine se vocês, eu pregando hoje para vocês e dizendo que estive em todos esses países. Deus nos leva por caminhos que jamais pensamos passar. Mas para isso nós precisamos dedicar nossas vidas. A pergunta que eu lhe faço a vocês nessa noite, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Em algum momento da sua vida, fora das luzes das grandes cidades, em um sítio, uma chácara no interior, você já olhou para o céu à noite e você percebeu o quanto o céu era estrelado? Aparentemente existem tantas estrelas que não existe espaço entre uma e outra. Você que está dentro da igreja adventista, que vive uma vida que tem princípios, valores e vive uma vida com propósito, você já imaginou um dia o seu nome estar fora do livro da vida? O anjo está dizendo aqui: Senhor, o nome dele, Senhor, o nome dela não consta no livro da vida. A Bíblia não fala que havia choro e ranger de dentes? Ellen White, em 3 passagens em especial, eu cito duas delas: Vida e Ensino, página 110, e Primeiros Escritos, página 41. Ela menciona que Jesus virá pela constelação de Órions, pela nebulosa de Órions. Assim, Ellen White nos diz: Jesus virá pela nebulosa de Órions. Para que nós possamos ter uma ideia, vocês têm ideia do tamanho do Sol em comparação ao planeta Terra? Dados atualizados: o Sol hoje ele é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. O Sol é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. A maior estrela já descoberta pelo homem, que ganhou o nome de Scott, da constelação Scotum, ela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que por sua vez, repito, é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Se nós hoje, seres humanos, pudéssemos viajar à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, se nós pudéssemos viajar à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, irmão, daqui até a constelação de Órions, por onde Jesus virá, os cientistas, eles trabalham com cálculos, matemáticas, para chegar a um número, a um denominador comum. Segundo eles, se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, daqui até a nebulosa de Órions, levaríamos 1.600 anos. Em outras palavras, se nós pudéssemos viajar à velocidade das sondas New Horizonte ou as sondas Voyage a uma velocidade de 64 mil km por hora, 64 mil km por hora, levaríamos 800 mil gerações. E é fundamentado nisso que eu quero hoje abrir a Bíblia com vocês em 1 de Coríntios 2, versículo 9. 1 de Coríntios 2, versículo 9 diz o seguinte: mas antes, vamos fazer uma oração novamente. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Nesse momento, Tua palavra está sendo aberta. Capacite-me, Senhor, para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E esse versículo nós vamos ler novamente no final. 1 de Coríntios 2, versículo 9 diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram,
nem penetraram ao coração do homem, da mulher, da criança, nem penetraram ao coração do ser humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que versículo espetacular. Muitas coisas que conhecemos nessa vida um dia terão fim. Jesus proclamou o céu como um lugar real, e Ele fez essa promessa em João 14, de 1 a 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou, não teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar-vos um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele disse que ia e iria preparar. Final de semana, lá na minha casa, eu recebi uma família pastoral. Pastor Aguinaldo, a esposa e a filha. Gosto muito dessa família. E ele sempre tem ido lá em casa. Ele mora em Várzea Grande atualmente, não está no distrito, está afastado da igreja por motivo de saúde, fazendo aqui em Cuiabá 3 vezes por semana hemodiálise. Semana passada foi os 5 dias. Eu gosto de chamar, porque eu moro sozinho e eles vão lá em casa sempre. E eu preparei tudo para que eles pudessem estar sexta, sábado lá. Às vezes eles posam 3 dias, mas eles moram ali em Várzea Grande, atrás do Shopping Fórmula. Possivelmente, aos nossos olhos, o pastor Aguinaldo não poderá voltar mais a distrito. Dia 22, ele irá para Curitiba com a esposa para uma reunião com um dos especialistas lá, para ver se consegue um transplante de rim. Depende do milagre de Deus. Foi assim que eu perdi meu pai alguns anos atrás. Eu preparei um lugar para que eles pudessem estar na minha casa. Jesus disse: prepararei moradas, lugares para vocês. E nós, como cristãos, nós devemos desenvolver o hábito de pensar no céu. Não sei quanto tempo você está dentro da igreja. Tem gente que nasce, cresce, namora, casa, tem filhos, netos dentro da igreja, morre na igreja, mas não morre no Senhor. Há alguns anos atrás, em São Pedro da Cipa, um homem, enfrentando problemas, dificuldades, ele pegou uma corda, que lá existe um Cristo, pendurou a corda no braço do Cristo, colocou em seu pescoço e acabou se enforcando. Morreu nos braços do Cristo errado. Por isso nós devemos viver uma vida com propósito. E é pensando nesse propósito que nós devemos pensar no céu. Por que é tão importante para nós como cristãos, irmã, pensar no céu? Pensar no céu fará você recordar de pessoas que você amava, seja da família, amigo, que por um motivo ou outro descansaram e estão aguardando o toque da 7ª trombeta. Quantos da sua família ou um amigo que você amava, esposa, netos, que você já perdeu, e você tem a plena convicção que quando Jesus voltar ao toque da 7ª trombeta, eles ouvirão e ressuscitarão? E aqui diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, quando Jesus voltar, nós seremos transformados, depois dos que morreram, ressuscitaram, e vamos encontrar com Jesus nos ares. É por isso que nós devemos pensar no céu. Eu penso no céu porque eu quero rever o meu pai que já descansou, meus avós, amigos. Quantas pessoas da pandemia, que antes da pandemia estavam na igreja e hoje estão descansando, e vocês conheciam. Porque pensar no céu é muito importante. Pensar no céu te afastará desta vida carnal. Primeiro, em Colossenses 3, 2 a 5 diz o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Assim está dizendo Colossenses 3, de 2 a 5. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza,
a paixão vil e a concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Muitas das vezes nós vivemos na prática de pecados conhecidos que a igreja não conhece, a liderança não conhece, a família pastoral não conhece. Quem assistiu aquele filme, A Última Batalha? Foi tentado 2 vezes gravar ele, irmão, e não conseguiram. Na terceira vez conseguiram. Houve um momento naquele filme, pela igreja adventista, Jesus havia voltado, as pessoas estavam com ele no céu, mas um rapaz especial não. E ele estava no cemitério, no lugar sombrio, escuro, e ali ele estava no túmulo de algumas pessoas, e ele olhava o nome daquelas pessoas e ele não acreditava, porque aquelas pessoas não haviam ido para o céu. Aí ele observa um nome especial limpando a tumba fria. Ele disse, o irmão, ele disse, mas como pode? E ele perguntando ao anjo, ele não haver ido para o céu. Era o ancião da igreja. Com tristeza profunda no olhar e na face daquele anjo, ele diz ao rapaz: tinha uma vida dupla, tinha 2 famílias. Muitas das vezes a igreja não sabe, mas os anjos relatores, eles estão relatando sistematicamente. E muitas das vezes nossos perdão, quando a gente pede perdão a Deus, a gente deve fazê-lo em voz alta, para que o universo saiba que nós pedimos perdão a Deus. Muitas das vezes nos acusam, mas eles não sabem que nós pedimos o perdão a Deus. Tem coisas em nossas vidas que nós devemos pensar. Abraão, quando ele teve aquele sonho, ele deveria levar o filho e crucificá-lo, sacrificá-lo. Por 3 dias ele ficou pensativo, sabe, irmão? A esposa de Abraão, Sara, ela ficou 3 dias olhando para a esposa e não sabia o que perguntar. Abraão queria falar, mas por alguns motivos que eu acredito, ele não disse à esposa. Um deles, possivelmente, já com idade avançada, ela foi mãe aos 90 anos. Se ele dissesse que deveria sacrificar o filho, sendo mãe, talvez não permitiria, talvez. Segunda linha de raciocínio, que eu acredito que seja a segunda, sendo o pai da fé, Deus diz a ele: você terá que sacrificar o seu único filho. Se ele dissesse para a esposa, Satanás ouviria e diria: quem é esse Deus que diz que não pode matar, e agora está dizendo para você matar o seu único filho? Esse é o Deus que você está adorando? Existem coisas então que nós, muitas das vezes, em pensamento, é nós e Deus. Lúcifer não tem poder nenhum sobre nossos pensamentos, mas às vezes é preciso pedir perdão a Deus em voz alta, pedir forças, e para que nós não continuamos a viver na prática de pecados conhecidos. Por que é importante pensar no céu? Pensar no céu ajudará você a perseverar e honrar os seus compromissos. Aqui em 2 Timóteo 4, de 7 a 8, um homem que no passado ele perseguia as pessoas acreditando o que ele fazia era correto. Inclusive, o primeiro diácono da igreja primitiva, Estevão, ele foi apedrejado, mas antes de ser apedrejado, ele testifica de Deus diante daquelas pessoas. Ele fez uma retrospectiva desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, até aquele momento. E teve um momento que ele diz: eu me inspiro muito, eu gosto de me inspirar muito neste homem, e me emociona muito, não só ele. Quando nós lemos com amor, com carinho, a Bíblia toda, mas a história de José do Egito e os irmãos. E quando José, ele diz: eu sou os seus irmãos, para mim é muito importante e impactante. Mas agora então, diante de todas aquelas pessoas, o homem que estava sendo acusado, porque os outros judeus tinham inveja dele. Por que tinham inveja? Porque era um homem guiado pelo Espírito de Deus. Era um homem que tinha amor em seu coração. Era um homem que vivia com propósito, dedicando a vida a Deus. Então ele diz: vejo o céu aberto e vejo Jesus Cristo à destra do Pai. E aqui este homem então, que consentira na morte do primeiro diácono da igreja primitiva, ele agora aqui, depois de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Uma vida de perseguição. Os 2 últimos anos ele vive numa casa
O livro de Atos diz: numa casa alugada em Roma, e ao seu lado, 24 horas por dia, havia um soldado romano. E então ele, pressentindo a morte, já ali, ele escreve, 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, ele está dizendo, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Por que é importante pensar no céu? Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, talentos e tesouros. Hoje havia as irmãs cantando aqui na frente. Se faz necessário ter pessoas cantando aqui na frente. O Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser e respira, louve ao Senhor. Seja cantando como as irmãs fizeram, seja orando, seja o dom lá no fundo que fica no som, seja a irmã da limpeza, seja pregadores, todos nós, cada um, fazendo uma coisa dentro da igreja. E é isso que nós devemos pensar no céu, nos faz lembrar de onde investir tempo, talentos e tesouro. Te faço uma pergunta, responda para você mesmo na sua mente. Ao longo de 24 horas por dia, ao menos 10 minutos pela manhã, quando você levanta, e 10 minutos à noite, você tira esse tempo exclusivo para falar com Deus, para ler um versículo bíblico, para ler uma meditação matinal. Em algum momento da sua vida, você levanta de madrugada, enquanto sua família dorme, de joelhos em algum lugar. Muitos pais fazem no quarto dos filhos, orar a Deus, pedindo a proteção, agradecendo pela proteção dos anjos. Em algum momento da sua vida, ao longo dessa corrida cristã, você tem ido na família pastoral do seu distrito e dizer: pastor, hoje eu, a minha esposa, meus filhos estamos aqui simplesmente porque nós queremos orar pelo Senhor e por sua família. Você já tem feito isso? Já tem feito isso pela liderança da sua igreja? Ellen White diz que lá no céu, se estivermos lá, analisando os livros de registros, saberemos de pessoas que, quando nós vivemos nessa terra que você nunca pensou, orou por você. A melhor coisa que um cristão pode dizer hoje a uma pessoa, quando aperta na mão, olhar bem no rosto dela e dizer: Deus te abençoe. Uma coisa que um cristão jamais deveria dizer, se ele diz e não faz: eu estou orando por você. Quando você fala isso, você realmente ora? Está se tornando como: eu estou orando por fulano, eu estou orando por fulano, mas você está orando, você está fazendo uma afirmação diante daquela pessoa. Deus precisa das nossas orações. Deus nos deu o ministério de reconciliação, de interceder um pelos outros. Você faz a promessa àquela pessoa, Deus depende das nossas orações. A Bíblia diz, irmã, que Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos em nossas cabeças. Se Deus sabe disso, Ele sabe que a senhora precisa, vocês precisam, que eu preciso. Eu precisava orar, não é verdade? Mas Deus deu este privilégio a nós: orar, interceder, estar orando, convidando irmãos para ir em nossos lares. Eu gosto mais das igrejas pequenas. Não tem nada contra as igrejas grandes. Muitos pregadores, grandes oradores, grandes cantores gostam de cantar e pregar. A gente tem muitas pessoas. Mas existem igrejas centrais grandes, que existem membros dentro dela há muitos anos, mas nunca se falaram. Existem pessoas dentro das nossas igrejas hoje que acham mais importante que os outros. E esse é o erro deles, irmão. Por que é tão importante pensar no céu? Pensar no céu e suas recompensas moldará as suas prioridades. E aqui em Mateus 19, versículo 21, Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Nós moramos numa região, e às vezes eu digo, o último lugar que eu pensei em estar morando seria Várzea Grande ou Cuiabá. Eu não queria morar. Por quê? Por causa do calor. Mas eu já estou há 7 anos aqui já. Já estou acostumando por causa do calor, só por isso. Mato Grosso é o celeiro do Brasil.
Mato Grosso é bonito e eu tenho viajado para muitos lugares. Já estou me ramificando aqui. Já, possivelmente, eu não volto mais ou para o sul do Paraná, de onde eu sou, ou para onde está a minha família, em Rondônia. A diferença de Rondônia para cá é que muitas das vezes tem vento. Lá é calor bastante. Lá corre muito vento. E aqui na Baixada Cuiabana não. Quando a gente olha de cima para a Baixada Cuiabana, é um buraco, é uma panela grande assim, tem muita pedra em volta e pouca mata, na verdade, aqui. É por isso que é muito quente. Só por isso, mas eu já estou me acostumando. E eu, às vezes, dou risada. É igual você, se um dia você vai lá para o sul do Paraná, por exemplo. O paranaense, aquele paranaense simples, caipirinha do interior, ele vai comprar, por exemplo, um microfone desse. Ele chega até a loja, ele pergunta o preço. Qual é o valor? A pessoa fala o valor e ele fica abismado, ele acha muito caro. Ao invés de ele falar muito caro, ele diz, está cavalo de caro. Porque o cavalo é caro demais. É aquela pessoa simples. Você vai em Minas Gerais, eu já fiz semanas de oração, de alguns lugares, Araxá principalmente. Um dos irmãos dizia, chega aí, bobo, senta aqui, besta. Vai agora não, bobo. É um jeito carinhoso dele dizer. O cuiabano, uma vez eu estava na Chapada, quase todos os domingos, eu vou de moto para lá. E um disse pro outro, sucesso para você. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu andando, lá tem um lugar ali que a gente, na saída da Chapada, para frente para Campo Verde, tem um mirante lá que a gente paga para entrar. E eu estava olhando as camisas e estava escrito sucesso. E eu ainda não havia entendido. Até que a menina deu risada e disse, sucesso é sucesso. Você pega na mão das pessoas, quando você é cristão, você diz, Deus abençoe. Quando você trabalha no ramo imobiliário, quando você trabalha, você é empreendedor, você trabalha com negócio, você pega na pessoa, na mão da pessoa e diz, sucesso para você. Não é aí? Não é assim? Mas o cuiabano, aquele caipira, raiz igual paranaense, sucesso. E eu dava risada, não da risada dele, o jeito de falar. Cada estado tem as suas peculiaridades, você entendeu? Então Jesus diz, vai ver de tudo que tens. Olha só, vai um homem até Jesus. Jesus não pregou a ele a teologia da prosperidade. E como eu estava falando, a nossa região aqui é muito quente. Eu conheço pessoas, eu trabalho no ramo imobiliário, vocês conhecem pessoas que são trabalhadores, mas tudo que eles ganham, eles gastam em bares. Você pode ir para a igreja hoje no domingo à noite, você passa em lugares, as pessoas estão na lanchonete. Você levanta na segunda-feira de manhã, vai trabalhar, as pessoas estão lá bebendo. Elas não poupam, elas não guardam. Muitos delas, muitos sim. Mas vai chegar um momento na sua vida que lá na frente ela vai envelhecer e ela vai perceber que ela não teve uma casinha própria, vai continuar pagando aluguel. O salário que o governo paga, o salário mínimo que a gente todo mês a gente contribui, né? Não vai dar para fazer muita coisa. E a maioria dos que aposentam dá um salário, mas gasta com remédio, não é mesmo? Mas a pessoa não poupa. Agora aqui não está dizendo, como ele diz assim, vai e vende tudo que tens. Não é isso que Jesus está dizendo. Se você poupa porque você pensa nos filhos, na família, você poupa porque lá no futuro pode faltar. Não significa que você tem que pegar e dar para os outros. Aqui na nossa região, e não está diferente em outros lugares por onde eu passo, as pessoas têm pedido coisas para falar, para comer. Eu tenho fome. Mas se você oferece emprego a elas, elas não querem. Jó, ele analisava a vida do ser humano para saber se era digno de receber o dinheiro ou não. Ajuda ou não, porque hoje as pessoas querem ser ajudadas. Quer ver? Nas palestras motivacionais eu faço uma pergunta. Vocês não precisam ter vergonha de responder. Eu gosto. Quero ver a mão aqui de quem gosta de receber presente. Eu gosto. Quem gosta? Todo mundo gosta. Isso. Muitas pessoas, a maioria gosta de receber, mas não gostam de dar presente. Uma coisa é melhor que ganhar presente, sabe o que é? E a Bíblia fala muito sobre isso. Quando você tem condições de presentear alguém de coração, você dá aquele presente porque você está se sentindo bem. Você dá aquele presente a ela. E você vê nos olhinhos daquela pessoa aquela alegria. Então por isso que a Bíblia fala que nós somos duplamente abençoados. Porque Deus tem abençoado a gente. E lembre-se, irmãos, nós não podemos fazer tudo por todos, mas sempre poderemos fazer algo por alguém. Você não precisa se ajudar. O primeiro na rua hoje estão pedindo, não, você me dá uma lata de azeite, está bom, um pacote de arroz. Eles estão trocando por droga. Mas eu tenho certeza que se você procurar pessoas, até mesmo dentro da igreja, que está necessitado, você vai encontrar pessoas que realmente precisam. Essas, sim, você deve ajudar. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar nas belezas do céu nos dá
algo para esperar ansiosamente nas belezas do céu. Ellen White escreveu um livro, e toda vez que eu falo, eu lembro desse livro que eu emprestei para alguém lá de Várzea Grande, e eu tenho que pegar já faz mais de um ano. Eu não gosto de emprestar muitos livros que as pessoas não devolvem, a gente tem que estar cobrando, em bom sentido. Visões do céu. Quando nós lemos aquele livro que Ellen White escreve, ela teve essas visões, a gente tem um vislumbre de como vai ser o céu. E aqui, em Apocalipse 22, versículo 1, versículo 2 e versículo 5 diz: Ele mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. No meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de vez em vez. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E o versículo 5: Ali não haverá mais noite, e não necessitarão da luz da lâmpada e da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão com eles por século do século. Lá na minha casa, se quem vai lá em casa, eu gosto de receber pessoas no meu escritório. A gente ora, a gente conversa. Algumas pessoas vão para fazer algum tipo de negociação de imóveis. Eu administro imóveis de pessoas. Eu tenho lá na minha casa, lá, você passa lá, está até nomeado, tem uma luzinha verde. Eu tenho 3 árvores pequenas, e uma delas se chama, vocês conhecem bem, Ora Pronobis. É conhecida a carne de cobre, né? Porque ela tem o dobro de proteína de carne. E na frente da minha casa, a minha vizinha, tem uma árvore que ela é chamada de árvore da vida. Ou então a gente chama moringueira, árvore da vida. A folha dela é muito melhor que a Ora Pronobis. Mas às vezes nós comemos de qualquer jeito. E quando a gente começa a passar muito mal, a gente pede oração na igreja, ou a gente vai na farmácia. Mas a gente não muda o nosso sistema de alimentar. E Ellen White escreveu mais de 2.500 páginas sobre educação alimentar. Mas a gente gosta de tomar uma coquinha, né? Porque tem calor, né, mano? A coca é tão gostosa, mas não é boa para a saúde. E eu me incluo nesse meio, viu, irmão? Eu também tomo, eu tomo ainda, mas eu estou querendo parar. Uma tubaína, né? Uma tubaína, aqui tem vários tipos de tubaína. Não é gostoso? Nossa! O suco de laranja é mais caro, mas a gente vai tomando, mas a gente precisa de tomar essa decisão. E aqui fala que a árvore da vida ela vai produzir 12 frutos. Cada mês será um fruto diferente. E as folhas desta árvore é para as curas das nações. E mais uma vez, aqui o último, por que pensar no céu é tão importante? Eu acabei passando aqui. Como nós lemos lá no começo, em 1 de Coríntios 2, versículo 9, vamos ler novamente. E aqui diz: Mas como está escrito, irmã, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero terminar com um conselho de Ellen White. A última quinzena, nós acreditamos que seja na última quinzena de dezembro de 1844, Ellen White estava na sua casa, aos 17 anos de idade. Ellen White foi convidada por um grupo de amigas para ir até a casa de uma delas, para um pequeno grupo, um PG, um grupo especial de oração. E Ellen White pensou muito, ela foi convidada, e essa pessoa que a convidou chamava Eunice Hastings, aos 17 anos, com pneumonia dupla nos pulmões, irmã, escarrando sangue, tuberculose. E ela pensou 2 vezes antes de aceitar o convite, e acabou aceitando o convite daquelas amigas, e foram para lá, para uma noite de oração. E Ellen White descreve: enquanto eu estava orando junto ao altar da família, ali em Primeiros Escritos, página 14, ela disse: enquanto nós orávamos, enquanto nós falávamos com Deus, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus sobreveio sobre mim. E aí White menciona que o chamado se manifestou pela ação do Espírito de Deus. Ela nunca mais introduziu esta frase: o Espírito Santo ou o poder de Deus sobreveio sobre mim. Tudo quanto você vai ler depois, ela sempre escreveu: foi-me mostrado, foi-me mostrado.
Então, quando ela teve essa visão, que nós acreditamos na segunda quinzena de dezembro de 1844, nesta visão ela percebeu que ela estava sendo levada para um lugar, e Deus a levou para o céu. E essa visão nós podemos dividir em 3 partes: da terra para a cidade santa. Na cidade santa, a segunda parte, ela caminha na cidade santa, e nessa caminhada que ela vê em visão, ela observa 2 amigos que pouco antes de 22 de outubro de 1844 haviam morrido, os irmãos Stock. Então ela viu na visão dela que eles estariam lá. E a terceira parte desta visão, Deus traz ela do céu então para a cidade santa, aqui na terra, aonde vai acontecer após o milênio, onde joga por terra quando a pessoa diz que o Velho Testamento foi abolido. Quando nós lemos Zacarias 14, versículo 4, diz que, e Ellen White menciona no grande conflito, que haverá um lugar especial no Monte das Oliveiras, de frente com a antiga Jerusalém. Deus vai colocar o pé ali, porque já vai estar preparado. O Monte das Oliveiras vai se tornar uma imensa planície, e Ellen White diz que dali Deus governará todo o universo. Nesta visão, na casa das amigas da Eunice Haskins em especial, ela tendo esta primeira visão, Deus mostra a ela o plano da redenção. Mas houve um momento na vida de Ellen White, após ter casado, não sei se você já parou para pensar, mas hoje houve um momento na vida desta mulher, Ellen Golden White. Era casada, profeta, e seu esposo era o presidente mundial na época da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já tinha tido seus 3 filhos. Ela estava num lugar especial do outro lado do Atlântico. Ela escreve uma carta, porque antes de escrever ela recebeu a carta de seu filho, de um dos filhos, dizendo: mamãe, eu estou me declinando para coisas da igreja, não quero saber mais da igreja. E Ellen White, tendo as visões que ela teve, ela entra em desespero. Ela escreve a carta para o filho, e em cima no cabeçalho ela diz: filho, somente você leia essa carta. Imagine-se vocês o desespero daquela mulher. Ela escreve, eu não lembro qual parte que ela escreve, que ela pensou deixar de lado as coisas de Deus para lutar para que o filho não se perdesse. E uma das visões, mais para frente, ela escreveu que Deus disse: Ellen, cuida das minhas coisas, porque o seu filho cuida dele. E quando eu prego, eu me emociono, que eu ainda até hoje eu tenho a minha mãezinha, e ela continua orando por mim. Ela continua orando pelas minhas 3 irmãs. A minha irmã mais nova, hoje eu conversava com ela, ela não mora no Brasil, já há 21 anos ela mora em Dubai. E alguns anos atrás ela vinha, quando a gente falava de Deus para ela, ela não queria saber. Ela estudou em colégio, as 3 estudaram no IAP, no Paraná, no Instituto Adventista Paranense. E antes dela terminar o 2º grau dela, a minha mãe trabalhou 1 ano para conseguir comprar passagem, para que ela fosse passar alguns dias nos Estados Unidos e voltasse. Ela acabou se casando, foi morar na Finlândia. Anos mais tarde, ou iriam para Hong Kong ou iriam para Dubai, decidiram ir para Dubai. E os 4 ou 5 últimos anos, ela veio muito aqui para Cuiabá, porque daqui eu pego ela 00:30 no aeroporto e já desço para Rotimora, Rondônia, 1000 quilômetros. E esses últimos anos ela diz: mano, ore a Deus, peça a proteção de Deus, sabe, irmã? Todo sábado à tarde ela manda, toda sexta-feira à tarde ela manda no WhatsApp: mano, feliz sábado. E é gratificante, irmão. Exatamente. Mas antes do irmão colocar o hino final, eu quero que vocês saibam, Ellen White escreveu também a última obra intercessora de Jesus no santuário celestial, antes de trocar as vestes, será enviar os anjos para que toque na mente e nos corações de alguns filhos que por um motivo ou outro saíram da igreja, para que eles tenham a oportunidade de voltar. Porque lá no céu, no livro da vida, ou quando você estiver analisando os livros de registro, lá
você vai saber por que algumas pessoas que você nunca pensou estar lá, lá estarão. Algumas outras pessoas que você imaginava que eles estariam lá e eles não estariam. Por isso o livro de registro, e vai vir um momento que diante do julgamento de Deus, o anjo vai dizer: Senhor, o nome dele não consta aqui. Você está uma vida inteira dentro da igreja, você não quer agora, no finalzinho do tempo, perder esta oportunidade? Lá no estado de Rondônia, 2 meses atrás, na cidade de Espigão do Oeste, 2 irmãos, um de 50 e um de 54 anos, em intervalo de algumas horas no mesmo dia, os dois tiveram mortes fulminantes. Hoje você está aqui, Jesus está dizendo, Isaías 55, 6, filho, busque-me enquanto eu posso ser encontrado. Filho, busque-me enquanto eu estou por perto. É Jesus que está dizendo. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui para fora, porque o livro de Tiago 4, versículo 14 diz que a sua vida, a minha vida, ela é como a neblina, irmã. Ela é como a fumaça que nós vemos por um instante e já não vemos mais. Mas como disse no começo do sermão, essa dor e sofrimento terá um fim. O irmão vai colocar ali no final, Maranata. E nós vamos cantar esse hino com bastante força. E ao longo dessa semana que você pense nesse sermão, por que é importante você pensar no céu? Por que é importante você para Deus? Qual a importância de você nesse mundo nas quais nós estamos vivendo? O irmão vai colocar e no final nós vamos cantar. Que nós possamos cantar com fé, com força e tendo a certeza de que Jesus estará ao nosso lado. E se tivermos que descansar, não seja como aquele rapaz de Santo Antônio da Cipa, que seja nos braços do Criador do Universo. Vamos ficar em pé e cantar o hino final? Tu
ti eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Lembre-se, 1 de Pedro 3, versículo 13 diz: nós, porém, segundo as suas promessas, esperamos um novo céu e uma nova terra, onde das quais habita a justiça. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Que ao longo das nossas vidas, enquanto o nosso coração pulsar, enquanto o Senhor não voltar, que o Espírito de Deus continue trabalhando em nossas mentes e em nossos corações, para que nós possamos ter em mente: pensar no céu é importante. Que cada um dos irmãos nessa noite, e aqueles que por um motivo ou outro não vieram hoje, que eles não ousem faltar nessa festa que haverá nos céus. Por isso, Senhor, humildemente, diante destas pessoas, e elas todas também, inclinam diante do Senhor e reconhecem que o Senhor é o Criador do céu e da terra. Baseado nesse pensamento, em nosso culto de adoração, que possa chegar até o seu trono de graça. Que teus santos anjos estejam conosco agora, ao retornarmos aos nossos lares. Nós possamos chegar em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém.